Olá, continuando o nosso estudo de língua portuguesa, hoje da página 112 a 114 da sua apostila. Nós estamos estudando sintaxe e na aula anterior falamos sobre sujeito. Agora, predicado, o segundo termo essencial da oração. Então, se você tem um período para ser analisado, a primeira coisa que você vai observar nele é o verbo. Por exemplo, se você tem nós saímos cedo ontem, logo você identifica que o verbo é... Vamos apagar toda a tinta da tela. Você vai identificar, então, saímos como o verbo. E, como você viu na aula anterior, você pergunta antes do verbo quem é que, né? Quem é que saiu? A resposta vai ser nós. Então, aí você tem o sujeito. E se você tirou o sujeito da oração, tudo que restar nela é o predicado. Então, você precisa saber que é o termo que contém o verbo, ou seja, não haverá predicado sem verbo, e o predicado informa algo sobre o sujeito, ok? Então, ótimo. Vamos às classificações do predicado agora. Predicado verbal. Você vai ter três tipos: verbal, nominal e uma junção dos dois, verbo nominal. Então, o verbal é aquele em que o núcleo, ou seja, a palavra principal do predicado vai ser um verbo. A palavra fundamental é o verbo e de ação. Quando nós falamos em verbo de ação, ele pode ser intransitivo. Essas informações você já tem que ir somando no seu dia a dia aí, na sua bagagem de conhecimentos, porque você vai precisar disso aqui agora, de agora para frente, sempre. Tá? Então, de repente, você analisa o verbo e vê que ele tem uma ideia completa. Ele não precisa de você colocar complemento, porque ele faz sentido sozinho. Às vezes, pode haver algo mais além do verbo, mas não vai ser complemento dele. Grave bem isso, não vai completar o sentido dele, porque ele já tem sentido completo, e você chama de verbo intransitivo. Mas, às vezes, você vê que se parar a oração ali no verbo, a oração ficará sem sentido. É porque você estará diante de um verbo transitivo, ou seja, aquele que precisa de um complemento. E os complementos do verbo são aqueles que nós chamamos de objeto, ou direto ou indireto. Então, grave bem. O verbo de ação, você vai classificá-lo como intransitivo, quando ele tem ideia completa, ou transitivo, quando ele precisa de complemento. Em se tratando de transitivo, ele pode ser transitivo direto, é aquele que vai pedir objeto direto, é aquele cujo complemento vem sem preposição obrigatória. Perfeito? Ótimo. Mas ele pode também ser verbo transitivo indireto, aí é lógico, é o contrário do primeiro ali, então esse aqui pede complemento e sempre preposicionado. Complemento com preposição, ok? Você já estudou as preposições. Agora precisa delas novamente. Se as esqueceu, vai lá na pescada e recorde. E ainda podemos ter um verbo transitivo direto ou indireto, que é chamado também de bitransitivo, que é quando ele reúne as duas características ditas aqui nesses dois. Ou seja, ele vai pedir dois complementos, um direto, que é o que vem sem a preposição, e um indireto, que é o que vem com preposição. Perfeito. A criança chora. Então, logo você observa que o verbo é chorar. Então, grifemos aí o verbo, faça isso aí na sua apostila, ok? Vamos lá, aqui está o verbo.
A criança chora. Veja que você não precisa dizer mais nada após o verbo. Já deu para entender o que está acontecendo. Aí, ó, quem é que chora? Então, você identificou a criança como sujeito, porque foi a resposta que você teve para a pergunta feita antes do verbo. Então, o verbo sozinho aqui constitui o predicado e é uma ação executada pelo sujeito, então você chama de predicado verbal. E esse verbo aí você classifica como verbo intransitivo, porque, como já dissemos, não precisa dizer mais nada, você já entendeu todo o processo aí, ok? Agora, veja bem que poderíamos ter acrescentado aqui, por exemplo, a criança chora no berço, a criança chora alto, a criança chora todos os dias, por exemplo. Então, você poderia ter mais algum termo após o verbo, mas não vai confundir com o objeto, porque você está vendo que são apenas circunstâncias onde ocorre o choro ou a intensidade em que ocorre esse choro, certo? Não é complemento, porque não é aquilo que a criança chora, porque chorar já tem sentido total dentro do próprio verbo, ok? Não transita para nenhum objeto. E o predicado é verbal porque denota ação realizada pelo sujeito. Os feirantes tiveram lucro. Aí você logo vê que a palavra que você pode flexionar aqui, que você pode conjugar, é tiveram, o verbo ter. Aí você vem antes do verbo e faz aquela pergunta de sempre. Quem é que teve? Alguém teve alguma coisa aqui. Quem é que teve? A resposta é clara, os feirantes. Então aí você tem um sujeito, tirou o sujeito, você já sabe, tudo que restar na oração é o predicado. Então, tiveram lucro é o predicado. O verbo ter também denota algo que um processo realizado aqui pelos feirantes, então é um predicado verbal também. E você vê que aqui agora você não pode parar no verbo tiveram, porque se você parar, alguém pergunta: tiveram o quê? Então, se coube essa pergunta aí após o verbo, nós queremos dizer que esse verbo é um verbo que busca, que precisa de um complemento. Então, ele é transitivo. Como você sabe que há 3 tipos de transitivo, direto, indireto e indireto, então você começa a observar. Tiveram o quê? Lucro. Na pergunta que você fez após o verbo, apareceu um artigo. Então, não apareceu preposição na pergunta, logicamente não aparecerá preposição na resposta, e você vê que logo após o verbo só veio o substantivo lucro mesmo. Então, pronto, esse verbo é transitivo direto, porque o seu objeto veio para completá-lo sem auxílio de preposição, certo? E o predicado é verbal, porque informa uma ação. E quando o predicado é verbal, como nós já vimos aqui, ó, o núcleo é o verbo, a palavra mais importante. Então, esse verbo intransitivo aqui na primeira oração, chora, é o núcleo do predicado verbal. Aqui, esse verbo transitivo direto é o núcleo do predicado verbal, ok? E vamos para o predicado nominal, aquele que vai informar um estado do sujeito. Pode ser um estado, uma característica, um modo de ser do sujeito. O verbo agora vai ser de ligação. E o núcleo, a palavra principal desse predicado, não é o verbo, é aquela palavra que fizer referência ao sujeito, delimitando, indicando uma característica. Para você sempre ter certeza de que o predicado é nominal, você precisa conhecer os verbos de ligação. E nós podemos relacioná-los nessa palavra-chave aqui, ó, se-ca-fe, com 2 P's, e pode colocar um T aqui também, secafete. Então, com a letra S, nós vamos ter o verbo ser, com estar,
continuar, andar, mas esse andar não é no sentido de caminhar, porque aí ele seria uma ação. Aqui é andar no sentido de estar. Por exemplo, eu ando aflita ultimamente. Ele anda tão triste. Aí, então, é a mesma coisa de você falar que está aflita, que ele está tão triste. Parecer, permanecer, ficar e tornar-se. Aí você precisa tomar muito cuidado, porque esses verbos aí serão de ligação se após eles você observar uma palavra que dê característica ao sujeito. Por exemplo, se eu tiver o seguinte período, o bebê está febril e o bebê está no berço, observe que eu usei o verbo estar duas vezes, mas com contextos diferentes. Quando eu disse que o bebê está febril, logo você percebe que eu faço referência a uma característica do bebê. Mas quando eu disse que o bebê está no berço, não tem nada a ver com característica, você não pensa em modo de ser, de agir ou característica do bebê. Você só pensa que ele ocupa um determinado lugar, que ele se encontra em um determinado lugar. Então, na primeira oração, o verbo estar é verbo de ligação. Mas nesta segunda, você vai classificá-la como verbo intransitivo. A questão é, por que intransitivo? Você vê que ele, o verbo estar, poderia ser de ligação se estivesse seguido de uma característica do sujeito, como aconteceu no primeiro exemplo. Mas no segundo exemplo, ele não pode ser um verbo transitivo, porque no berço não é complemento do verbo. No berço indica apenas uma circunstância onde o bebê se encontra. Então, não caberia você fazer a pergunta, o bebê está o quê? Não, simplesmente está onde? Onde ele está? Ele está no berço. Então, onde denota lugar. Palavras que nos denotam o sentido de lugar são classificadas como advérbio de lugar. Mas aqui, como são duas palavras, nós vamos chamar então de locução adverbial de lugar, certo? Então, advérbios são adjuntos adverbiais dentro do período. Locuções adverbiais também vão funcionar como adjuntos adverbiais na análise sintática, e não como objeto. Então, este verbo não tem objeto e não é de ligação nesse contexto, então sobrou para ser intransitivo, ok? Além do mais um detalhe que precisa ser bem estudado aqui. Além do mais, estes verbos relacionados aqui são os principais verbos de ligação. Mas, às vezes, um outro verbo que você acostuma com uma classificação, em algum contexto, ele poderá vir fazendo isso aí. Por exemplo, fazendo essa questão aí de de informar um estado do sujeito. Por exemplo, se você fala assim, ó, a canoa virou. Então, a canoa virou, simplesmente quem virou foi a canoa, é um sujeito, e esse aqui é um verbo de ação. Então, e não precisa falar virou o quê? Porque você já sabe que toda a informação que começa aqui no sujeito termina aqui no verbo, não vai prosseguir, porque você já entendeu o que aconteceu. Agora, se ele denota uma ação, ele é verbo intransitivo. Mas se eu dissesse assim, ó, o pai virou uma fera. O pai virou uma fera, por exemplo, ao saber que a filha estava namorando, o pai virou uma fera. Então, observe que esse virou aqui não é uma ação. Ele não pegou uma fera e virou, por exemplo, a fera de cabeça para baixo, por exemplo, certo? Então, não é uma ação. Isso aqui é uma característica que nós estamos dando para o pai em uma determinada circunstância. Ele ficou bravo demais. Então,
essa característica chega até o sujeito pai, porque quem virou a fera foi o pai, então chega até o sujeito por intermédio desse verbo. Então quer dizer que esse verbo liga essa característica ao pai, sujeito. Então o virou não está na lista do SECAP, mas você vê que nesse contexto você só pode classificá-lo como verbo de ligação, enquanto na primeira oração ele foi verbo intransitivo. Então, ótimo. Os verbos de ligação são esses aí do SECAP, mas tem que estar necessariamente acompanhado de uma característica do sujeito, senão eles vão ser classificados como intransitivos se estiverem seguidos de uma circunstância, de uma disjunta adverbial. E, ao mesmo tempo, temos que prestar atenção em verbos como este aí, ó, o virou, que pode ser de ação em um contexto e pode ser de ligação em outro, ok? Ótimo. Então, se você puder classificar um verbo como de ligação, você está diante de um predicado nominal, onde a palavra mais importante é o nome, é essa característica do sujeito. Então, é esta que vai ser o núcleo do predicado nominal. Por exemplo, as esculturas eram valiosas, que o verbo é o verbo ser. Então, ótimo, que você já vê que é o verbo ser, e valiosa é uma característica, você já matou toda a charada. Eu tenho um predicado com um verbo de ligação seguido da característica do sujeito. Pronto. Então, o que eram valiosas? As esculturas, que é o sujeito, e eram valiosas, só pode ser o predicado nominal, porque você tem verbo de ligação, mais uma característica do sujeito, que já vamos dar nome a ela agora, certo? Essa característica do sujeito chama-se predicativo do sujeito. Okay? Então, você vai ter verbo de ligação mais um predicativo do sujeito no predicado nominal. E é esta palavra que é o predicativo do sujeito que vai ser o núcleo do predicado nominal. Porque é ela que é mais importante aqui. Porque você pode falar esculturas valiosas, que faz sentido, mas você não pode falar simplesmente esculturas eram, não tem sentido nenhum. Então, daí dá para você ver que a palavra fundamental desse predicado aí é valiosas. Por isso, ela é o núcleo. Perfeito? E vamos para o próximo. Quando você reunir essas duas características estudadas, ação e estado, ação e a qualidade, aí então você vai ter um predicado verbo nominal. Então, ele vai expressar uma dupla informação e vai ter, então, consequentemente, dois núcleos também. Quando você tinha o predicado verbal, o núcleo era o verbo. Quando você tem o predicado só nominal, o núcleo é o nome. Quando o predicado for verbo nominal, você vai ter dois núcleos, o verbo e o nome, certo? Você vai ter um verbo, no predicado do verbo nominal, sempre você terá um verbo de ação. Você já sabe o que é um verbo de ação. É o verbo intransitivo ou transitivo. E quando se trata do transitivo, pode ser direto, indireto ou bitransitivo. E você vai ter o verbo de ação mais uma característica. Por exemplo, os operários chegaram cansados. O verbo é chegar. Você vem antes do verbo e pergunta quem é que chegou. Então a resposta está aqui, os operários. Tirou-se o sujeito, tudo que resta na oração é o predicado. Olha para o verbo, você logo vê que chegar indica uma ação que o sujeito praticou. Então aí você já fala que o predicado é verbal. Mas existe também uma característica aqui, ó, cansados. Cansados, quem é que estava cansado? Ó, os operários. Você poderia desdobrar em dois predicados aqui, ó. Os operários chegaram e estavam cansados. Então você observa que se você falasse simplesmente os operários chegaram, pronto, entendeu? Um predicado verbal. Os operários estavam cansados ou estão cansados. Pronto, predicado nominal. Então, nós resumimos dois predicados em um: a ação e a característica.
Então, você tem o predicado verbo nominal. Se é verbo nominal, você tem dois núcleos. Tem aqui o núcleo, o primeiro núcleo aqui, o verbo, o segundo núcleo do predicado aqui, a característica do sujeito. Aí você já sabe. Cansado não é complemento de chegar. Cansado é característica do sujeito. Uma característica do sujeito que você coloca lá no predicado é o predicativo do sujeito. Anote aí, viu? Senão depois você vai ter dificuldade para classificar os termos da oração. Então, e o verbo é um verbo intransitivo, porque bastava falar que chegaram e dava para entender, ok? Então, predicado verbo nominal, porque você vê aqui uma ação e uma característica, e então tem dois núcleos, ele é verbo nominal, e o verbo nesse aqui é intransitivo, não precisa de complemento, e a característica aqui é do sujeito, então é o predicativo do sujeito. Agora, repare bem o segundo exemplo. O professor acha o aluno esforçado. Repare que o verbo é achar, eu vou antes do verbo e pergunto, quem é que acha? Alguém acha alguma coisa aqui. Quem é que está achando? Quem acha? O professor. Pronto, encontrou-se o sujeito. E retirou-se o sujeito, tudo que você tem na oração é o predicado. Quando você vê que o verbo que você tem aqui não está na lista do SECAF, então você já pensa, então, não é de ligação, é um verbo de ação. Se eu tenho um verbo de ação, eu tenho o predicado verbal. Aí essa ação é de achar alguém de uma certa forma. Achar quem? O aluno. Esforçado. Veja bem que esses dois termos, eles são independentes aqui, ó. Não vou fazer uma chave englobando tudo, porque o professor acha o aluno esforçado. Veja que esse esforçado pode até mudar de lugar aqui na oração. Veja, o professor acha esforçado o aluno. Para você ver que, então, o aluno vai ter uma função dentro dessa oração e esforçado vai ter outra. Repare um detalhe. Esse verbo achar está no sentido de considerar, de julgar. Isso é importante você observar que ele tem esse contexto de considerar, de atribuir ao aluno uma característica, porque isso vai fazer toda a diferença na classificação desse esforçado aqui. Você vai ver agora mesmo em outro exemplo. Então, vamos lá. O professor acha, quem acha, acha algo ou alguém. Acha o que ou acha quem. Se eu falo o que ou se eu falo quem, você vê que eu não fiz uso de preposição. Então, eu estou diante de um verbo transitivo direto. Então, automaticamente, o aluno é o que ele acha. Então, acha o aluno. Então, o aluno é o objeto direto. Acha o quê? Acha esforçado. Quem é esforçado? É o aluno. Mas veja bem que ele é considerado esforçado pelo professor. Então, o professor acha o aluno esforçado, é característica do aluno é o objeto. Então, nesse contexto aí, esforçado classifica-se como predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Não se assuste se estiver achando um pouco difícil, né? Um pouco só, né? Não se assuste. Devagar você vai chegar lá. Mas tem que fazer as anotações, você tem que raciocinar junto comigo aqui para que as coisas vão fazendo sentido. Para que você entenda o que eu estou chamando de raciocinar aqui, veja que eu vou lhe dar um exemplo com esse esforçado de novo na oração. Quer ver? O professor tem um aluno esforçado. Olha, o verbo é ter e quem é que
tem alguma coisa aqui nessa oração? O professor, o sujeito. Então, o restante da oração, você já sabe, é predicado. Agora, ter também não está na lista do SECAP, então se logo já conclui. Então, não é um verbo de ligação. Ok, realmente não é. Porque aí você fala, mas tem uma característica aqui. Ótimo, tem uma característica aqui, mas essa característica vai chegar até o nome que ela caracteriza sem ter ligação nenhuma com esse verbo, tá certo? O professor tem um aluno e pronto, e acabou, ok? Então, o verbo é transitivo porque quem tem algo. Tem o quê? Um aluno. Não houve preposição entre o verbo e o seu complemento. Então, o verbo é transitivo direto e o complemento é o objeto direto desse verbo. Agora, esse esforçado vai ser classificado aqui dentro desse objeto simplesmente como um adjunto adnominal. Eu já vou colocando aqui, porque nós ainda não estudamos adjunto adnominal, então eu já vou lhe dizendo que é adjunto adnominal e vou só mostrar a diferença. Por que que aqui nessa oração ele é adjunto adnominal e o mesmo termo na oração anterior foi predicativo do objeto? A questão, você vai observar, é que vai ser predicativo do objeto quando aquela característica for atribuída. Anote aí, característica atribuída. E, enquanto nesse outro exemplo aqui, esse esforçado não foi atribuído por ninguém ao aluno. Nota-se que o contexto é de que este aluno é esforçado e pronto, certo? É da natureza dele, é próprio dele. Então, isso aqui é uma característica própria, uma característica inerente ao ser. Não foi ninguém que aplicou ao ser. Ninguém atribuiu. O menino é esforçado, o aluno é esforçado e ponto. Certo? Agora, aqui nessa anterior, não. O professor acha o aluno esforçado, julga o aluno esforçado, considera o aluno esforçado. De repente, essa característica é só para esse professor, outros nem acham isso. Então, quando você perceber que um adjetivo está ao lado de um nome dentro do predicado, você vai ter que observar duas coisas. Esse adjetivo poderá ser ou predicativo do objeto ou poderá ser um simples adjunto adnominal. Diferença já está aí. Se você analisar que é uma característica atribuída por alguém ao ser, pronto, já respondeu, é um predicativo do objeto, certo? Se você perceber que aquilo é uma característica própria do ser, ninguém atribuiu ao ser, é dele e pronto, é uma adjunta adnominal, ok? E aí vai fazer a diferença na classificação do predicado. Porque nesse predicado, professor, acha o aluno esforçado, você tem a ação de achar algo ou alguém e tem a característica. Você tem predicativo. Onde tem predicativo, tem predicado nominal. Onde tem uma ação, tem predicado verbal. Então, você tem aqui as duas num só. Então, você tem o predicado verbo nominal e, consequentemente, dois núcleos do predicado. O verbo achar e a característica de ser esforçado. Enquanto nesse outro aqui, tem um aluno esforçado, você só tem predicado verbal, certo? Porque o esforçado não é predicativo, só existe predicado nominal quando você falar que ali naquele predicado, há uma palavra que funciona como predicativo. E o predicativo você vai ter quando você tem um verbo de ligação, ou então quando você tem verbo de ação mesmo, mas que você vê que aquela característica é ligada, né, é levada até o sujeito ou até o objeto, certo? E quando é do objeto, é uma característica atribuída. Pronto? Dessa forma, você sabe os três tipos de predicados. Podemos treinar na primeira questão já. Há predicado verbal em. Predicado verbal, ou seja, aquele que vai expressar uma ação.
Então, os problemas e a falta de acesso à saúde são culpa dos médicos. Então, logo você vê que o verbo é o verbo ser. E cuidado para não confundir que esse falta aqui não é verbo. Eu não estou falando que eu falto, tu faltas, ele falta, que é a falta. Isso aqui é um substantivo, certo? Então, o verbo aqui é só o verbo ser. E quando você fala verbo ser, você já lembra do primeiro verbo do SECAP. Com a letra S, ser. Verbo de ligação, se estiver acompanhado de uma característica do sujeito. Então, veja bem, os problemas e a falta de acesso. O que são culpa dos médicos? Aí você responde, os problemas e a falta de acesso à saúde. Isso é o sujeito. O que falou dele? Que são culpa dos médicos. Então, essa questão de culpa dos médicos caracteriza os problemas e a falta de acesso à saúde. Caracterizou. Então, você tem verbo de ligação mais característica do sujeito. Então, dessa forma, né, que é o predicativo do sujeito, dessa forma, você tem aqui predicado nominal. Como se isso fosse um requisito mínimo. Olha, algo aqui é o quê? Um requisito mínimo. Isso, no caso, é o sujeito, o verbo, de novo, é o verbo ser, então está falando que algo é um requisito mínimo. Essa palavra requisito mínimo vem caracterizar o sujeito, o isso, que denota algo que não apareceu na oração. Mas não importa, o isso nos remete a algo que nós não sabemos o que é, porém, é ele, é esse isso que é o sujeito do verbo ser, e o verbo ser aqui, conjugado no passado, vem seguido de uma característica para esse sujeito. Então, de novo, você tem verbo de ligação e tem predicativo do sujeito, o que nos dá predicado nominal de novo. Muitos médicos foram afetados pelo desafio. Aqui você observa que você tem uma locução verbal. Cuidado, porque aí você vai ver que você tem um verbo ser aqui conjugado no passado. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós somos, vós fostes, eles foram. Muitos médicos foram, mas não é o verbo ser simplesmente seguido de uma característica. Aqui o verbo ser está seguido de uma ação, de ter sido afetado pelo desafio. Ou seja, os médicos não afetaram, eles foram afetados. Então, esses foram afetados aqui informa uma ação, isso é uma ação, porém, essa ação não foi praticada pelo sujeito, foi sofrida. É a hora que nós temos o sujeito paciente, nós temos um verbo na voz passiva que não é o verbo ser com uma característica do sujeito. É uma ação que o sujeito sofreu. O desafio afetou os médicos. Isso é uma ação. Aqui sim você tem predicado verbal, na letra C. Porque na letra D, eles são a principal vítima. É o verbo ser simplesmente seguido de uma característica do sujeito. Eles são o quê? Vítima, né? Vítima está caracterizando eles, está delimitando o sentido aqui do sujeito. Então, caracterizou verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, predicado nominal. Em 3, verbal na letra C. Sua aplicação no campo da longevidade ainda é restrita e cara. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à função sintática dos termos destacados. O que está destacado é restrita e cara. Então, você já sabe, é o verbo. E é a conjugação do verbo ser na terceira pessoa do singular. Eu sou, tu és, ele é. Sua aplicação é restrita e cara. Então, é o verbo ser, cujo sujeito é sua aplicação no campo da longevidade e seguido de uma característica dessa aplicação, aliás, de duas características, né? Porque tem a conjunção e aqui, ó, restrita e cara. Então, você tem verbo de ligação, sim, e predicativo do sujeito, sim. E quando você tem esta estrutura, aí é simplesmente predicado nominal, sem mais delongas, certo? Predicado nominal é sempre verbo de ligação
mas característica do sujeito, que nós classificamos como predicativo do sujeito. A enchente deixou a população apavorada. A leitura de um bom livro amplia nosso conhecimento. O trânsito permanece caótico nas grandes cidades. Os turistas voltaram satisfeitos com a viagem para o Chile. Nós temos 4 períodos para que nós analisemos e classifiquemos os predicados. Então, vamos ver. Primeiro, o verbo. Primeira coisa que faz é achar o verbo. Então, o verbo deixar. Então, deixar, já começando, deixar não está na lista do SECAP. Então, eu já penso, não é de ligação. Se não é de ligação, eu já tenho 2 possibilidades só. Verbal ou verbo nominal. Vamos ver. A enchente deixou a população. Mas deixou a população, parece que falta algo. Deixou como? Apavorada. Então, deixou a população apavorada, deixou apavorada a população. Você observa que o verbo realmente é de ação, então o predicado, se é verbo de ação, é verbal. Mas esse apavorada aqui é uma característica atribuída, né, à população devido aos efeitos da enchente. Então, quer dizer que esta característica aqui, ela chega até o nome por intermédio desse verbo, deixou apavorada a população. Então, é uma característica atribuída, certo? Ou seja, apavorado não é uma característica própria da população. A população ficou apavorada devido a esse efeito aqui da enchente, deixá-la assim. Então, você tem que classificar isso aqui como uma característica desse termo, é predicativo, o predicado é verbo nominal. Para a classificação ficar completa, você tem quem deixa algo ou alguém. Então, é verbo transitivo. Aqui é um artigo, não é preposição, então é transitivo direto. A população, então, é o objeto direto e apavorada é o predicativo do objeto, que é característica do objeto. Então, se o primeiro é verbo nominal, eu já elimino a letra A, elimino a C, elimino a D, já tem a resposta. Mas falta de graça isso, meu Deus. Vamos ver a 2, que às vezes você não saberia né? A leitura de um bom livro amplia nosso conhecimento. Verbo ampliar. Quem é ou o que é que amplia a leitura de um bom livro? Então, este é o sujeito. Tirou-se o sujeito, tudo que resta é predicado. Ampliar não é verbo do SECAP. Então, 99,99% de chance de não ser de ligação, certo? Porque a gente sempre tem que deixar um pouquinho de oportunidade para uma exceção, mas não é exceção. E aquilo que amplia, amplia algo, amplia o quê? É o verbo transitivo direto, amplia nosso conhecimento, que é o objeto direto. Não tem característica nenhuma, só o verbo e seu objeto. Então, eu só tenho predicado verbal, seguindo a sequência. O trânsito permanece caótico nas grandes cidades. Permanece caótico. Observe que o que é que permanece? O trânsito. Permanecer caótico é uma característica atribuída ao trânsito, você já logo percebe isso. Mas, se tiver alguma dúvida, recorde a teoria. Permanecer está lá no SECAP. Ser, estar, parecer, continuar, andar, parecer, permanecer, seguido de uma característica. Então, pronto, você tem verbo de ligação, você tem predicativo do sujeito, e é claro, nas grandes cidades, é o adjunto verbal de lugar. É onde ele está caótico. Então, você tem um predicado nominal perfeito. Os turistas voltaram satisfeitos com a viagem para o Chile. Então, veja bem, quem é que voltou? Os turistas, sujeito. Tirou-se o sujeito, tudo que resta é predicado. Voltar é uma ação. Aí você já pensa em verbal, lógico. Mas logo após a ação, tem uma característica que é do sujeito. Quem estava satisfeito? Os turistas, que é sujeito. Então, você tem um verbo de ação,
que é, nesse contexto aqui, é intransitivo, ele não pede objeto. Se você falar, os turistas voltaram, já deu para entender o que eles fizeram. E satisfeitos é uma característica do sujeito, que você vai chamar de predicativo do sujeito. Olha só, onde há verbo de ação, há predicado verbal. Onde há predicativo, há predicado nominal. Então, os dois num só, predicado verbo nominal perfeitamente, na letra C. Na oração, os colegas consideram Pedro inteligente. O termo inteligente é então, ótimo. O verbo está aqui. Considera. Quem é que considera? Os colegas. É o nosso sujeito. Quem considera, considera algo ou considera alguém. Eles consideram quem? Eles consideram Pedro. Então, você vê que o verbo é de ação, é transitivo. Entre o verbo e o seu complemento, porque é complemento, porque se você parar em consideram, vão te perguntar, considera o que ou quem? Então, ele é transitivo. Não houve preposição, nem na pergunta, nem na resposta. Então, ele é verbo transitivo direto e Pedro, logicamente, é objeto direto. Agora, Pedro, inteligente, já deu para perceber muito bem que esse inteligente é a característica do Pedro. Mas dentro do contexto analisado aqui nesse predicado, consideram Pedro inteligente, você não observa, você não interpreta que está dizendo que Pedro é sempre inteligente, que é uma característica própria do Pedro. O contexto aqui é que os colegas o consideram inteligente. Nós não estamos falando que ele é sempre inteligente. Os colegas consideram. De repente chega o professor e não considera, certo? De repente chega outra pessoa, vizinho do Pedro, não considera. Então, quer dizer, você pode observar que dentro desse contexto você não pode afirmar que inteligente é uma característica própria do Pedro, mas sim que foi uma característica atribuída. E todas as vezes que você fizer essa interpretação aí, você estará diante de um predicativo. Existem dois predicativos, do sujeito e do objeto. Quem é inteligente aqui é o Pedro. Pedro você já classificou como objeto direto, então você já respondeu que isso aqui é predicativo do objeto. Então, letra C é a nossa resposta. O inteligente é predicativo do objeto. A infestação do escorpião urbano no Brasil é um clássico problema perverso. Sobre seus termos dessa oração aí, é correto afirmar que, então vamos ver, vai falar que problema é núcleo predicativo, que perverso é núcleo do sujeito, então nós temos que analisar o período todo para nós termos certeza da resposta. Primeira coisa que se faz, encontre o verbo, e o verbo está bem aqui, verbo ser, conjugado na terceira pessoa do singular do presente indicativo. Eu sou, tu és, ele é. A infestação do escorpião urbano é um clássico problema. Ótimo. Então, o que é um clássico problema? A infestação do escorpião urbano no Brasil. Então, isso aí é o sujeito. Ótimo. Infestação é o núcleo. A infestação é um problema, certo? Infestação é problema. Então, o problema está sendo característica da infestação, problema perverso, está sendo a característica da infestação que é sujeito. Então, raciocina aqui, ó. Aqui é o predicado. Esta palavra está dentro do predicado, levando uma característica para o sujeito. Pronto, você já respondeu que isso aqui, ó, é predicativo do sujeito. Então, vamos ver onde que está correta a afirmação. Problema é núcleo do predicativo do sujeito. Perfeito, já achamos a resposta. É um núcleo, porque a infestação é um clássico problema perverso. Então, problema, infestação é problema. Esse problema é clássico, esse problema é perverso. O problema é o núcleo do predicativo, perfeitamente letra A, ok? E só para poder deixar todas as outras certas, disse que perverso é núcleo do sujeito? Não, perverso não é núcleo de nada.
Mais à frente nós vamos estudar. Ele vai ser adjunta de nominal nesse contexto aí. Escorpião é núcleo do sujeito? Não, não é escorpião que é núcleo do sujeito. Aprenda um detalhe. Nunca você vai ter sujeito preposicionado. Então, o núcleo do sujeito é infestação, do escorpião vai ser simplesmente uma adjunta de nominal do sujeito aqui. O urbano é predicativo do objeto, sequer tem objeto dentro dessa oração. E urbano está dentro do sujeito, ou seja, é uma adjunta de nominal também aqui no caso do escorpião, certo? Tem nada a ver com objeto. Tem a verbo de ligação, não existe objeto com verbo de ligação. Clássico é núcleo do predicativo do objeto. Se não tem objeto, como é que tem predicativo do objeto? Certinho? Então vamos para frente, que atrás vem gente. Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Repare bem a rede social aqui. Analise a estrutura da fala do pai. Rede social, número 1, aqui, número 2, em casa, número 3, 4, outra coisa, 5. Então, vamos ver a alternativa que indica o termo que se classifica como predicativo do sujeito nessa oração. Então, numerados de 1 a 5, vamos ver qual é o predicativo. Então, primeira coisa é o verbo, não tem outro recurso. Não se faz análise sintática sem achar primeiramente o verbo do período. Então, é aqui, é o né? Ou seja, aqui, ó, é. O que é outra coisa que eles estão falando aqui? Rede social. Então, rede social é o sujeito. Então, não é o número 1. O que a rede social é? Outra coisa. Rede social é outra coisa. Ó, caracterizou a rede social no contexto ali para eles. Então, é verbo de ligação. Outra coisa caracteriza a rede. Então, depois de um verbo de ligação, tem uma característica do sujeito. Então, como é que se chama isso? Chama-se predicativo do sujeito, número 5. Então, a resposta está bem aqui, ó. Só para ir adiantando, aqui é um advérbio, então advérbios funcionam sintaticamente como adjunta adverbial. Aqui é de lugar, né? Em casa também é uma adjunta adverbial de lugar. E o 4 é o verbo que nós já falamos, que é verbo de ligação, então ficou toda analisada a oração. Ainda ficam intrigadas com os mistérios do cérebro, ainda ficam intrigados com os mistérios do cérebro os neurologistas modernos. O termo grifado é. Então, vamos lá. Primeira coisa é verbo, e o verbo é ficar. Então, eu vou antes do verbo e pergunto, quem é que fica? Quem é que fica intrigado com alguma coisa aqui nessa oração? Você vai dizer que quem fica intrigado aqui são os neurologistas modernos. Então, os neurologistas modernos é o sujeito dessa oração. Só que ela não está na ordem direta, né? O verbo, o sujeito veio lá no final da oração. Na ordem direta seria os neurologistas modernos ainda ficam intrigados com os mistérios do cérebro. Os neurologistas modernos ficam intrigados com os mistérios do cérebro ainda. Então, você observa que o que está grifado é o como os neurologistas ficam intrigados. Então, o que está grifado? Depois do verbo ficar, que está lá no nosso SECAP, ou seja, é verbo de ligação, seguido de uma característica do sujeito que é intrigado, então, só pode ser predicativo do sujeito. Então, deixa eu limpar aqui, porque nós temos aqui predicativo do sujeito. Letra C, ok? E na número 8 você tem 2 períodos para nós analisarmos sintaticamente o que está grifado. O homem nervoso entrou no banco. O homem, vírgula, nervoso, vírgula, entrou no banco. Cuidado, uma vírgula faz muita diferença no período, ainda mais que aqui são 2, ok? A diferença vai ser maior ainda. Então, agora vamos lá, reparar. Quem foi que entrou no banco?
na primeira oração? O homem nervoso. Ah, o homem nervoso, esse é o sujeito. Agora, na segunda oração, quem entrou no banco? O homem. Oh, mas e o nervoso que está na frente? Mas está separado por vírgula. Então, já sei que esse nervoso não faz parte do sujeito, porque como é que você ia separar os termos do sujeito de um núcleo só com vírgulas, né? Não tem como, é impossível. Então, vamos interpretar. Você tem o sujeito na número 1, o homem nervoso, e na número 2, você tem simplesmente o homem. A questão é que, quando você fala o homem nervoso entrou no banco, a interpretação para nós desse sujeito é que ele sempre é nervoso. Ou seja, ser nervoso é uma característica própria desse homem, certo? Então, quando você vir um adjetivo se referindo a um nome que dá a impressão que aquela característica é própria do ser, você estará diante de um adjunto adnominal. Certo? Ainda não entramos especificamente em adjunto adnominal, mas não tem como estudar um termo da oração, às vezes, sem abordar o outro. Então, veja bem, é característica própria desse homem. Parece que ele nasceu, cresceu e vai morrer nervoso, certo? Agora, o homem nervoso entrou no banco. A razão dessas vírgulas aí é lembrar você que não queremos dizer que o homem é sempre nervoso, mas naquele momento que ele entrou no banco, ele estava. Então, ou seja, não é uma característica de sempre, de toda hora. Então, não é uma adjunta adnominal aqui, por dois motivos. Primeiro, as vírgulas. Segundo, então você vê que ele vai fazer parte do predicativo. Aliás, do predicativo, vai fazer parte do predicado, certo? Que entrou no banco. Mesma coisa de você dizer, entrou no banco e estava nervoso, certo? Então, se você falasse que o homem estava nervoso, você ia classificar o nervoso como predicativo do sujeito. Então, nervoso entrou no banco, o nervoso continua sendo predicativo do sujeito da mesma forma, ok? Então, é isso que você tem aí. Adjunto adnominal e predicativo do sujeito, letra E, não confunda alhos com bugalhos. Essas vírgulas aí fazem toda a diferença, ok? Então, é isso aí. Lutar sempre, vencer às vezes, desistir nunca. E até a próxima, se Deus quiser, ok?